Boa noite. Tudo bom, meninas? Boa Que noite. alegria a gente se encontrar aqui nessa noite maravilhosa, conversar um pouquinho sobre saúde, sobre cuidado com as nossas crianças. A gente fica muito honrada de estar recebendo a Natália Guterres, que é biomédica, veio trazer esse carinho para nós compartilhar com a gente as informações num nível técnico, para que a gente possa estar trabalhando com informações que são da área médica mesmo, né? Tá debatendo num nível assim de saúde, falando com um profissional que é da área, que pode falar com propriedade, né? E tentar nos ajudar assim nessas questões todas que a gente está enfrentando, essa insegurança, esse medo, essa dúvida de como fazer com as nossas crianças, né? Como protegê-las sem afetar também a segurança psicológica delas, né? Que elas não se sintam tolhidas na infância, que elas não deixem de brincar, que elas não se sintam, né? Não se sintam presas a uma questão de saúde, né? Que é uma situação que a gente nunca viveu antes, né? Então, boa noite. Eu que agradeço o convite, Milena, obrigada. E estamos aí para tentar ajudar, porque realmente, como tu colocou, né, é uma situação bem nova, completamente diferente de tudo que a gente passou até agora, né? Então, o pessoal ainda está. Tem gente bem assustada, bem apavorada, e a ideia foi bacana de tentar dar uma esclarecida para ver se o pessoal se conscientiza e não se apavora. Isso, ter esse equilíbrio, né? Achar o caminho do cuidado, da proteção, mas de uma forma sem entrar em pânico, sem transmitir medo, sem sentir medo, né? Então, que a gente possa lidar com isso com a maior calma possível e tendo os cuidados adequados que a gente precisa ter e vendo como as coisas vão se encaminhar, né? E eu acho que é importante Sim, também a gente entender aqui que a área da saúde e a área da educação estão se juntando, né? E não quer dizer que a educação vai se transformar num hospital, a gente está se ajudando mesmo para que um contribua com o outro, que a ideia não é transformar a educação num hospital, por isso eu acho que o entendimento é não voltar à educação infantil agora, entendendo que a interação é a parte principal de tudo isso, né, da educação infantil. E a gente queria começar um pouquinho perguntando assim para a Natália. Primeiro começar, eu acho, não sei o que tu acha, Milena, de perguntar para uma pergunta bem comum, que seria o uso das máscaras na educação infantil para as crianças na escola. Ah, isso é uma dúvida bem frequente, assim, né? Como conduzir, se é viável de alguma forma, e caso seja indicado, qual a forma de conduzir esse uso desse EPI, né? então, agora está todo mundo aprendendo a usar máscara, né? Tem gente, ainda tem uma discussão que rola sobre essas máscaras que a gente compra na farmácia, das que são regulamentadas pela BNT e tudo mais, e essas máscaras caseiras, né? Assim, eu acho válido, tá? Mas ao mesmo tempo fica inviável em uma situação que as crianças não foram induzidas a isso até então, né? A gente adquiriu um hábito, vai ficar difícil no primeiro momento. E como é que a gente vai conseguir fazer isso com uma criança de 1 aninho, né? Porque a criança, ela está o tempo todo mexendo, tirando, colocando coisa na boca, né? E aí vai ser complicado a gente conseguir fazer com que ela use esse EPI, né? Eu tenho uma sobrinha de 2 anos de idade e ela, a primeira vez que ela viu uma máscara, ela ficou apavorada. Ela não gostou. E aos pouquinhos, assim, a gente foi Tem toda essa explicando, né? questão, né? Tem tudo isso também, porque elas, no primeiro momento, elas já estão assustadas, assim, porque não conseguem mais conviver com as crianças que elas estão acostumadas, não conseguem mais conviver com a família da maneira com que elas estão acostumadas, né? E essa questão da máscara,
Tem estudos que dizem que até os 2 anos não é bom utilizar, dizem que para nós que estamos saudáveis também não é bom utilizar por um grande período de tempo, porque aquele ar que aí fica ali dentro da máscara também é prejudicial, né? Mas eu acho que a gente vai ter que trabalhar toda uma educação comportamental, né? A gente vai ter que conversar a respeito dessa questão de na hora de espirrar, na hora de tossir, né? Porque o vírus, ele se transmite por essas partículas que às vezes até enquanto a gente está falando pode, né, escapar. Então, a gente vai ter que conduzir isso de uma maneira bem tranquila, assim, para as crianças, né? Mas eu acho que seria importante, sim, elas porque daí vai prevenir quem está cuidando, né? E vai prevenir também as crianças que estão ao redor, né? Mas a gente teria que conversar mais ainda sobre a viabilidade disso, né? Porque realmente as crianças, elas estão assim, estão mexendo, né? Estão ficando, daí fazer entender, né? E esse contato na máscara tem uma forma certa de tirar a máscara e colocar, né? Que não poderia tocar na frente da máscara. É isso? Não se pode só pelas laterais? Pelas laterais. Eu tenho uma coleção de máscaras aqui, devia ter pego uma para mostrar para vocês. Mas sim, na hora de colocar, né? Coloca pelas abinhas e veste ela, botando atrás da orelha ali, né? E na hora de tirar, também se pega por ali, puxa ela, pelas abinhas, joga no lixo, né? No lixo orgânico, não no reciclado, né? Para não acontecer contaminação. Fora a parte da... E até esse lixo também não pode ser manuseado, né? É mais uma questão que a gente teria que ver, né? Como que esse lixo vai ser manuseado na escola, né? E tem a questão esse lixo não foi descartado também, né? Desculpa, não consegui te ouvir. A questão da asfixia em crianças menores também, né? De sufocar. Também, tem vários cuidados, né? Sim. As crianças, assim, não tem muitos relatos sobre o uso delas com máscaras, assim, porque como aqui a gente não tem esse hábito, né? A gente até podia ver que na China ou no Japão o pessoal já usa desde muito novo, eles estão acostumados. Aqui não tem. Verdade. Então, assim, seria uma coisa completamente nova, né? Mas tem essa questão que eu já coloquei para vocês, que alguns dizem que não é bom utilizar, né? Em função desse ar que fica ali, né? Sim. Seria um ar viciado, né? Não... Exatamente. Fica entrando e saindo, fica um filtro, né? Que acaba inalando de novo aquelas partículas, né? Então, na escola, a gente enfrenta várias questões durante a rotina, né, com as crianças. Então, a chegada, onde tem o contato, porque a base da educação infantil é o afeto e o contato. Então, o acolhimento é um processo que ele é natural e necessário. Então, essa demanda também nos preocupa, né? Como que nós vamos acolher essa criança? Estando de EPI, né, de máscara. Algumas escolas sugerem que a gente use também aquela proteção de acrílico, né, sobre a máscara, que é o filtro. Como acolher essa criança? Aí os pais também teriam um protocolo de não poder se despedir, seria despedida sem abraço, sem beijo. Alguns sugerem o protocolo de que os pais, nem os adultos, né, responsáveis, não entrem na escola para evitar esse fluxo e essa contaminação, a questão dos calçados, a roupa, né? Então, aí tem essa chegada, já é um ato complexo, né? Que teria que higienizar a criança já na chegada. Algumas cidades redigiram protocolos próprios, como sugestão, que incluíam a lavagem das mucosas do nariz com soro fisiológico. Isso teria algum, na biomédica, tu poderia dizer pra gente se isso tem algum sentido, assim, esse protocolo? Olha, assim, ó, o vírus, ele começa atacando justamente essa mucosa nasal, tá?
é ali que ele faz o primeiro ataque dele. Depois ele vai descendo, garganta, e enfim. Então, eu já andei lendo também que é válido, sim, tu fazer essa limpeza do nariz, né, gargarejos, para evitar, né, uma contaminação, uma disseminação. Eu acho que é válido, mas assim, numa escola seria viável, né, fazer isso, porque ali tu vai ter umas 5 crianças, digamos assim, talvez, um pouco mais. Daí tu tem quantos professores para atender essas crianças, né? Porque elas não vão poder fazer isso sozinha, elas vão precisar de um auxílio, né? Não vai ser uma técnica fácil de aplicar, porque as crianças também não gostam disso, elas não se sentem. É basicamente uma tortura, né? É uma tortura. Mesmo quando a gente que é mãe proceder, né? Durante uma gripe, uma infecção viral simples, a gente vai fazer essa higienização. Nossa, é traumático, né? A mãe fica traumatizada. Imagina a professora ter que se deparar com essa circunstância também, né? É toda uma. A gente vai ter que ver todo um contexto, assim, né, para poder se adaptar, porque eu acho que agora a gente vai ter que começar a primeiro educar os pais para intensificar essa higienização. Essa questão de lavagem de mãos, a gente vai ter que. E isso é uma coisa que vem de casa, a gente vai ter que, né, insistir nisso, porque criança tem muito disso, põe a mão num objeto, põe a mão no chão, põe a mão na cabeça, põe a mão nos olhos, põe a mão na boca dos outros, né? Então, assim, ó, exato, vai ter que ser higienizado com muita frequência. Na escola, teria que ter uma pessoa da limpeza o tempo todo também, fazendo essa higienização dos locais, de maçanetas, cadeiras, né? Porque o vírus ele pode ficar presente nessas superfícies por até 24 horas. E nos tecidos, por exemplo, eu penso assim, até os utensílios que vêm de casa, né? Mochilas, casacos, agora nessa temperatura que a gente está, que é uma troca constante de roupa, então acaba vindo muito utensílio de casa. Mesmo que a gente tenha sapatos para trocar, a gente teria que acondicionar os sapatos que vêm de casa, teria que ter um sapato que fique exclusivo na escola, talvez. Né? Seria porque esses tecidos também podem transportar. Sim, eles também podem, já. Andei lendo alguns artigos também que diz que eles podem ficar nessas fibras das roupas e ali eles podem perdurar por algumas horas, mas nem tanto quanto numa superfície plana, porque diz que a camada ali se resseca e o vírus acaba não resistindo, né? Então, eu acho que num primeiro momento, assim, aquela roupa que a criança vai usar, sim, não teria, eu acho que, grandes problemas de contaminação. Eu acho que mais nessa questão dos sapatos, porque a gente, né, caminha e leva muito mais pelos pés, assim, então talvez essa questão de colocar um tapete com uma água sanitária, um hipoclorite na entrada, para a criança fazer a limpeza ali do tênis dela, mas ao mesmo tempo deixar aquele tênis separado e aí ter um outro que ela usa dentro da escola, né? Mas seria uma ideia boa, né? Uma sugestão. Mais recomendado, assim, né? Mas também, assim, ó, isso eu tô falando de uma escola pequena, né? Porque eu também não tenho conhecimento, assim, de escola e de proporção, porque uma coisa é quando tu tá tomando cuidado contigo e tu, né, flui mais um, flui mais dois, agora flui mais 5, mais 10, tem que conversar bastante para ver essa questão de viabilidade, né? Sim. Outra coisa que pode ser bem discutida também é essa questão dos calçados, eu achei interessante, né? Que daqui a pouco surge uma ideia melhor e assim a gente vai pensando.
mas achei bem interessante. Outra questão é ter pia também do lado de fora das escolas, né? Ou tipo na entrada, com sabão. Eu acho que na entrada seria interessante, porque assim, o álcool gel ele também funciona, né? Mas teve essa questão agora quando surgiu o corona, e aí foi todo mundo atrás do álcool gel, e aí acabou que nem tinha mais álcool gel para todo mundo. Eu acho que a água e o sabão funcionam super bem também. Se tu faz isso com certa frequência, se tu faz bem feito, funciona tanto quanto o álcool gel. E para uma escola eu acho que seria mais viável, né? Eu acho que tu pode ter, sim, alguns dispositivos com álcool gel, como tem nos supermercados agora, a gente tem bastante disso, né? Tu vai em cada corredor praticamente tem ali um álcool gel. Tu tá ali no mercado, tu não vai parar de fazer o que tu tá fazendo para lavar as tuas mãos, tu acaba usando o álcool gel. Mas uma boa lavagem das mãos, isso aí funciona super bem também, tanto quanto o álcool gel. Eu acho que seria interessante, né? E também a questão de daí toalhas e não usar mais toalhas de tecido, de pano, aquelas toalhas de papel, né? Lenços descartáveis, lixeira né? prensada também, né? Aquela lixeira com pedaço, né? Para que o lixo fique... A toalha de papel, ela requer a lixeira com tampa, né? Aquela com pedal. Porque se deixar o papel também, ele acaba contaminando o ambiente, né? Sim. E então, outra questão... aí tem também toda uma questão de adaptação, né? Sim, daí precisa ser essas lixeiras de pedal, né? Para não... Tu não... Ah, tu lavou a tua mão, agora tu tá limpa, daí tu vai abrir a tampa do lixo, tu já te contamina também. Só nesse movimento de abrir ali a tampa do lixo, né? E uma questão muito importante com a volta agora, tipo, voltando agora, essa parte do meio ambiente vai ser muito prejudicada, porque, como a Sueli falou ali também no chat, né, e seria uma das perguntas, uma das questões, essa parte de papel toalha, que vai ser em grande quantidade, se for ver por uma escola, né, e as garrafinhas individuais, porque se a gente for utilizar os copos descartáveis também, né, imagina quanto isso vai prejudicar também. Um assunto seria as garrafinhas individuais, e elas teriam que estar... daí, isso é uma coisa para se pensar, né? Como a gente contribuiria com o meio ambiente e, ao mesmo tempo, deixando umas garrafinhas individuais, a professora vai ter que ter toda a atenção do mundo, porque ela vai manipular todas essas garrafinhas de todas as crianças, né? Ela vai entregar em mãos para cada um, porque se deixar ali disponível para elas, cada um toma na garrafinha do outro. Isso é fato, não tem como, né? Mesmo que o professor cuide. O que tu pensa sobre isso, assim, só para a gente discutir mesmo, porque não tem como... Essa questão, assim, estão frisando muito, né, de não compartilhar objetos pessoais, né? Então, assim, nessa questão, durante um período muito grande, assim, daí se acaba usando muito pouco plástico, né? Que também pode ser que não seja viável. Eu acredito que se cada aluno possuir a sua garrafinha bem identificada, né? Hoje em dia tem bastante dessas garrafinhas de plástico, e aí pode deixar um espaço na sala, né, em que a professora tem o controle disso, né, para poder disponibilizar para a criança. Só que, claro, uma certa supervisão também, né, porque senão a criança pega a sua garrafinha e daí também vai compartilhar com outros colegas, né. E isso é uma coisa que eles estão barrando que não pode. Então, teria que pensar bem, mas eu acho que a garrafinha seria o mais viável nesse momento, né? Para poder atender essa questão. Os copos, se for por um período curto, né? Eu até acho que não dá tanto, ou talvez, não sei como é que fica para vocês também, vidros, se tiver disponibilidade, né? Não sei como é que fica, né? Se é mais complicado.
porque daí o vidro também tu faz uma boa higienização, né, do vidro, tu pode colocar até uma água quente depois, e aí ele está pronto para ser utilizado novamente. A gente tinha pensado, também tinha discutido sobre a questão de deixar. Nós entendemos muito bem a educação montessoriana, né, Mi? E a gente entende, assim, essa Sim. parte do vidro para a educação infantil, claro que com os cuidados, né, que tem que ter, mas o vidro para criança seria uma coisa muito importante, E se a água ficar disponível num espaço com alguém que tenha atenção específica para isso, esse vidro já pode ser higienizado e já voltar, né? Tipo, um lugar para cada coisa também. Seria uma coisa bem interessante, bem legal, até para a educação, né? Uhum. Porque tem toda a questão que a gente tem que pensar na autonomia, né? Se a professora se ficar encarregada, incumbida de colocar a água fora do alcance da criança e ela tiver que distribuir essa água, alcançar garrafa por garrafa, afeta diretamente o propósito da educação infantil, que é a construção da autonomia, que é o fortalecimento da autoestima da criança, da sensação de conquista, de ir passo a passo sendo capaz de cuidar de si própria, de conseguir comer, de conseguir se alimentar, de conseguir vestir-se. Então, se a gente leva a criança para a escola e a professora agora, por conta dessa questão do vírus, ela vira uma cuidadora, né? A gente tem que segregar todos os processos, né? A prof incumbida de tudo isso. A educação em si infantil perde o sentido, né? Aí voltamos para a questão do cuidador, onde a criança fica na escola para que o pai e a mãe possam trabalhar, e não porque a escola é um ambiente de desenvolvimento que protege, que garante uma infância segura, uma infância de qualidade, onde ela pode brincar, ela pode crescer. Então, talvez a opção do vidro seja realmente o ideal, né? Então, talvez 2 espaços com bandejas, copos limpos, a criança chega, serve a sua água, toma, supervisionada por um responsável, e descarta na bandeja dos copos que vão ser higienizados. E aí esses copos já vão sendo retirados imediatamente para que não corram o risco de serem usados, né? Então, mais um hábito que a gente teria que trabalhar com bastante cuidado, com bastante atenção, até que se apropriem, né? Isso. É um período em que está todo mundo aprendendo e reaprendendo, né? Isso. É verdade. Reaprendendo como viver, né, no coletivo e, ao mesmo tempo, manter a sua autonomia, a sua identidade. É bem delicado, assim, né? Sim, e agora eu tô ainda falando essa questão, né, de trabalhar essa educação, assim, receptiva, né? Logo agora, nesse momento em que não estamos podendo, né, demonstrar afetos, digamos assim, é bem complicado. Da maneira que a gente está acostumado, né? A gente gosta de demonstrar afetos abraçando, beijando, né? E agora... É o nosso, né? Esse contato físico, né? Nós, brasileiros, somos muito assim, né? Diferente de outras culturas que tanto assim, a gente é muito do abraço, do beijo, né? De estar perto. Como negar uma... Exatamente. Explicar isso para as nossas crianças também, né? Que a gente continua amando, protegendo, cuidando, mas que para isso a gente precisa evitar o toque, né? Tem que achar outras formas de se cumprimentar, de demonstrar afeto, né? Através de outros gestos que simbolizem esse apago que a gente fazia, esse colinho, né? E com os pequenos, eu sinceramente, assim, como educadora, eu estou há 20 anos na educação, como mãe de uma criança grande, de uma criança pequena, eu não consigo imaginar como acolher os bebês, principalmente os pequenininhos, assim, até 4 anos, que ainda são, né, muito, muito pequenos, sem o colo. Eles choram, eles precisam, eles tropeçam, eles caem. A primeira coisa que a gente faz é, né, tu acolhe, tu traz pro colo, tu acalenta, assim, né, e isso é indispensável, assim, eu não consigo imaginar isso acontecendo, como que a gente vai fazer isso, sabe?
eu acho que uma das questões foi cogitado usar os jalecos, né, como se usa no hospital. Jaleco, máscara, proteção, acrílico. Como é que tu pega uma criança? É uma roupa, é quase um uniforme cirúrgico, né? E aí, a cada troca também tem a questão da troca de fralda, né? Isso é outro. Nossa, esse é outro assunto delicadíssimo, assim, né? A Sabrina até pode colocar pra gente a questão do vínculo, né, Sabrina? Durante a troca de fraldas, o contato, o desenvolvimento que a gente promove, né? Tem aqui a pergunta das trocas de fralda, porque foi falado, né, em algumas lives também, do vírus estar nas fezes, na urina, por mais tempo. E daí, só que não se tem ainda, né, se isso está transmitindo. Não sei se tu poderia falar um pouco sobre isso, depois eu queria falar um pouco sobre as superfícies ainda. Mas eu acho que essa parte é bem importante. Tá, assim, ó, nos artigos que eu andei olhando, eu não vi relatos de transmissão por fezes e por urina, tá? Então, essa questão eu acho que seria mais tranquila, né? Faz a troca da fralda e se sentirem. Eu acho que a luva seria interessante, né? Nesse momento, até se descobrir mais. Então, faz o uso da luva e pode descartar a fralda no lixo orgânico, como se é feito, né? Desde então. E, a princípio, não tem como se contaminar por ali. Esses meios não são os comentados, né? É mesmo assim por partículas que ficam no ar, gotículas, né? Essa é a forma que o vírus vai se espalhando e vai contaminando. Isso já é uma boa notícia para nós. Sim, já dá uma acalmada, né? E porque, imagina, na educação infantil é troca de fraldas, são poucas, né, as crianças que vão no banheiro e conseguem fazer higienização sozinha, mesmo que não usem mais fraldas, a professora muitas vezes tem que acompanhar esse processo, né, de higiene. Então, a gente vai ficar todo mundo, porque o banheiro também é utilizado por todas as crianças. Então, esse banheiro teria que ser higienizado a cada ida da criança, né? Então, fica todo mundo muito exposto. E esse cuidado excessivo, assim, de ficar controlando as crianças o tempo todo, também é uma violência para as crianças, né? Outra questão que está aparecendo assim, está sendo pensada numa redução de carga horária nas escolas, principalmente as de educação infantil. Eu vi que a Lisa Costa colocou ali sobre o turno integral e como vai funcionar isso na hora do soninho, que muitas escolas fazem e tem o horário certo do sono e das refeições. E aí a questão, assim, como isso aí é uma discussão muito grande ainda, Lisa, nas escolas, porque isso tudo vai depender de como as escolas se comportam já antes da pandemia, nessa questão do sono e das refeições, e se vai ter redução na carga horária, né? Se não vai ter, de repente nem vai ter refeições em nem momento do sono. Talvez o que se pensa que seria o ideal também até antes, né, é ter espaços para aquelas crianças que sentirem sono poder dormir. Mas eu queria também que a Natália falasse um pouquinho disso, desse momento do soninho onde todas as crianças ficam juntas no mesmo lugar, respirando, né, uma do ladinho da outra, porque as salas também não são grandes e fica um colchão grudado no outro. E o momento das refeições, que os refeitórios são em lugares fechados, principalmente aqui, né, no sul. Sim. Porque às vezes é frio, chuva, às vezes a gente tem as 4 estações no mesmo dia, então os refeitórios são fechados e as crianças comem todas no mesmo horário, que também é uma coisa para ser pensada antes da pandemia, né, mas enfim, vamos pensar agora. Sim, tem essa questão. Eu acho que, assim, agora nesse momento, eu até acho que seria inviável, né, tu conseguir atender essas crianças. Agora, nesse momento, enquanto não se tem
maior conhecimento desse vírus e do comportamento, por que ele causa tantos problemas respiratórios em pessoas mais velhas e não está causando nada nas crianças. Eu acho que enquanto não tiver esse conhecimento todo, eu acho que não tem como atender essas crianças, porque de fato esse vírus ele está aí, né? E essa questão do contato, da aglomeração, uma pessoa contaminada que não sabe já pode passar para outras 3, né? Tem estudos que mostram isso, e uma pessoa contaminada contamina no mínimo mais 3. Então, né, como é que vai atender essas crianças? Vai, no mínimo 5, digamos assim, juntas num ambiente, né, que nem se colocou fechado, não pode, né, precisa de ar circulando, né, não dá para ficar trancado, né, e essa questão do soninho também, ficar muito perto, respirando, próximo, não teria como fazer isso nesse momento. Sim. E aí viabiliza a rotina, né? Como nós falamos lá na abertura, né? Isso. Eu não consigo pensar, porque eu não trabalho na parte de educação, eu não tenho muito conhecimento, né? Eu não sei direito como é que funciona essa rotina de escola primária, né? Mas não teria como seguir dessa maneira como vem sendo feito, né? Teria que, de fato, ser repensado. Talvez, nesse primeiro momento, não vai ter como, né, fazer a refeição todo mundo junto, não vai ter como tirar o soninho, vai ter que, de repente, assim, que a criança vai passar o dia todo na escola, talvez fazer, vamos 4 ou 3 crianças, fazem o seu lanche, né, distantes umas das outras, não compartilhando utensílios, né, e aí depois vem outras crianças, né, higieniza o ambiente, isso é importante, porque agora a palavra que a gente mais usa é higienização. Sempre tem que ficar limpando, né, tem que estar sempre cuidando. Então, não sei como é que também seria a viabilidade disso na escola, né? Uma pessoa que está sempre limpando ali onde a criança privada, talvez mais viável. Nas escolas, talvez a rede privada mais viável possível, com bastante ajuste, com muito investimento, assim, né? Mas o município não, com certeza, não conseguiria adaptar. Teria que dividir os grupos, atender pequenos grupos alguns dias na semana e revezando, porque a estrutura física não é pensada para essa operação, né? A estrutura física é pensada para uma operação onde tu atenderia 20, até 20, às vezes 25 crianças numa mesma sala, por 2 ou 3 profissionais, né? E nesses moldes de necessidade de higiene constante, higienes específicas, muito zelo com os itens, separar materiais, não poder uma criança utilizar uma almofada que outra utilizou, que são práticas assim, quando a gente tem um grupo pequeno na escola privada, realmente cada criança tem o seu kit de soninho, né? A gente já tem esse hábito de pedir, a família traz uma bolsinha com o kit que vai toda semana para casa, para higiene, mas na realidade fria de muitas escolas não funciona assim. Então, eu acredito que vai ter realmente um protocolo reger isso de uma forma mais rígida para evitar pôr muitas famílias em risco, muitas crianças em risco. Né? E as crianças ficam assintomáticas também, né? Então, eles pedem para aferir a temperatura, para verificar a temperatura, mas não quer dizer que se a criança é assintomática não vai manifestar febre, né? Então, é um recurso, assim, que é mais... acho que, como é que a gente fala? Um placebo, né? Não tá com febre, tá bem. Não quer dizer, né? E essa questão, Natália... não, eu queria muito que tu falasse sobre isso, das crianças assintomáticas e sobre os óbitos que temos das crianças. Ficou muito... Tem muito assunto... como é que eu vou dizer?
tem pesquisa dizendo que as crianças estão tendo outros tipos de sintomas. E eu não consegui ainda também entender sobre isso, assim, o que tu entende desse assunto dos óbitos das crianças que tem algumas dita que foi por causa do coronavírus e essa questão das crianças assintomáticas? Assim, eu não, nos artigos que eu andei lendo, essa questão sobre as crianças, justamente, na verdade, não se tem muita certeza, né, em relação às crianças, porque na China, quando aconteceu esse surto, era um período de férias, então as crianças estavam de férias, né, e não se teve muitos registros. Para cá, eu não sei, não andei lendo artigos especificamente sobre crianças, assim, como elas estão assim, por que elas são assintomáticas, né? Mas eu acredito que deva ser até em função do próprio sistema da criança, né? Porque a criança está ali com o seu sistema imune afloradíssimo a 1000, né? Já diferente de nós. Então, às vezes, a gente pega qualquer vírusinho e, né, apresenta os sintomas. Às vezes, as crianças trazem essas viroses das colinhas para dentro de casa. A criança está super bem pulando parceira e aí a gente é quem fica mal, né? Desenvolve sintomas, né? Ainda não sei esclarecer isso para vocês. Vou ter que dar mais uma pesquisada. Depois a gente pode fazer uma outra live para conseguir esclarecer melhor essa questão das crianças, né? Que na verdade ainda está assim, tá procurando entender, porque tem gente que apresenta sintomas respiratórios gravíssimos, tem gente que acaba tendo um leve resfriado, tem gente que apresenta sintomas intestinais, né? Então também está bem variado a forma com que esse vírus tem se manifestado nas pessoas. Sim, e também tu pode depois, quando tu tiver materiais, daí tu vai saber melhor identificar quando é um material de qualidade, né? Porque a gente pode postar também junto aqui depois, como essa live vai ficar gravada, aí a gente pode adicionar ali os materiais para todos nós poder também ter material de qualidade, porque se a gente vai pesquisar é muito difícil, né? Ver o que é real e o que não é real. Isso era um assunto que eu achava bacana a gente conversar também, porque hoje em dia, né, com essa facilidade de acesso à informação que a gente tem, às vezes tu acaba compartilhando uma informação que não é correta, né? Então, assim, procurar, né, sites do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, né, para se informar a respeito dos dados que estão acontecendo, de tudo que está acontecendo, está tudo bem documentado, né, porque está todo mundo, é uma força-tarefa mundial, então sempre tem novos dados disponíveis nestes sites, e inclusive para fazer a live de hoje, eu andei olhando o site do Ministério da Saúde, que era justamente, eu queria dar uma olhada da vigilância também, se tinha alguma coisa a respeito de escolas, tomar os cuidados, né, que teriam que ser tomados. Ainda não tem nada disponível, né? Acredito que seja porque nesse primeiro momento realmente não tem, né, essa viabilidade, né? Não se sabe muito bem como retomar essa atividade. Então, vou ter que ficar atenta a essas informações, assim, para quando surgir, né, a gente poder compartilhar, assim, e ser informações corretas, né? Não ficar compartilhando fake news, como chamam. Sim. Mas depois eu posso disponibilizar artigos para vocês, sites. Mito, que ótimo. A gente estamos olhando, né, os protocolos de retorno de outros países que já passaram pela curva, né, que já estão na curva decrescente, né. E aí eu queria que tu falasse para a gente um pouquinho sobre a questão da curva, porque existe uma dúvida muito grande. Eu já ouvi de mais de uma pessoa o comentário assim:
Ah, mas essa curva não vai acabar nunca, porque ela sobe, ela desce e ela sobe de novo. Parece uma montanha russa. Então, as pessoas acho que têm um pouquinho de dificuldade de entender também esse processo, né? De o que significa uma curva ascendente ou descendente de dados estatísticos, né? Referentes à pandemia. Então, consegui explicar um pouquinho isso para a gente numa linguagem simples. Tá. Vamos ver. Não, a questão da curva, assim, não, o pessoal fica pensando assim, não, no período de maio vai ter curva, né? Essa curva é a quantidade de pessoas que estão infectadas que a gente tem que procurar não elevar justamente essas curvas, elas são referentes ao sistema de saúde, né? Tem que manter elas baixas para o nosso sistema de saúde dar conta, né? Se necessário, tem pessoas que precisam, né, de atenção hospitalar e tudo. Então, assim, essa curva é para a gente tomar cuidado, digamos assim, para não ter mais pessoas contaminadas, né? É para se manter linear, para justamente não ocorrer esse colapso na área da saúde, no sistema de saúde que tanto falam, porque se acontecer isso de um grande número de pessoas ficar doente, não vai ter hospital suficiente para atender toda essa população. Perfeito. Então, o motivo da contenção das atividades é para diminuir o número de infectados ao mesmo tempo. Então, é o controle que se pode fazer, nem todos se infectem ao mesmo tempo, né? Para evitar que não tenham leitos para acolher todos, né? Caso seja necessário. Nem todas as pessoas que se contaminam precisam ser hospitalizadas, né? Mas se precisar um grande número, o sistema não absorve. Seria isso. Exato. E as crianças acabam sendo vetores da transmissão, por serem assintomáticas e circularem em grande número nas escolas, acabam levando para os lares e aumentando. É aquela que a gente fez aquela conta, né? Uma pessoa contamina 3, logo serão 9, e aí vai aumentando. E aí vai, então, exatamente. Sim. Voltando um pouco naquela questão de nós seguir, né, bem firme nessa questão de não transformar as escolas de educação infantil em hospitais, né, e tentar manter essa conversa com a saúde e tentar encontrar uma forma viável para não tirar a autonomia das crianças, que nem a gente já tinha conversado, né, e essa questão dos materiais, quais são os materiais mais adequados para a educação infantil. A gente já sabe que são os materiais naturais, mas como fica essa higienização? Quanto tempo o vírus fica? Tu já falou do vidro. O vidro seria uma opção legal para quem tem essa questão da autonomia nas escolas, né? E aí vamos pensar também que agora a gente vai estar, quando começar de novo, né, as aulas, essa questão da gente ficar mais tempo do lado de fora. Então, os brinquedos seria o ideal para nós da educação infantil, quem estudando os tipos de materiais adequados para as crianças, seriam os materiais naturais. Mas a gente também não tem, pelo que eu sei, a gente ainda também não tem estudo de quanto tempo o vírus fica na madeira, na areia, né? Não sei. Eles ainda... Por isso que eu digo, né? Como é tudo muito novo, eles não sabem, ainda estão descobrindo, né? Como ele se adapta, o tempo que ele permanece em superfícies. Eu já vi que em papelão ele fica por 12 horas, podendo ficar até 20, né? Já no cobre, ele perdura por 4 horas, então ainda está meio vago essa questão. O vidro, ele porque é fácil de higienizar, né? Tu pode lavar e tu pode passar uma água quente, ponto, não vai ter problema, né? Já está livre do vírus. Agora, materiais assim como areia, madeira, não se sabe ainda como é que vai higienizar, né, essa madeira que vai ficar do lado de fora, né? De quanto em quanto tempo teria que ser feito isso, né?
eu acho bem complexa essa questão, eu acho muito bacana essa proposta de educação, mas nesse momento eu acho que assim teria que se adaptar para coisas fáceis de ser higienizadas, né? Fácil de ser limpa, com um hipoclorito já resolve. Então eu acho que o mais adequado para esse momento seriam materiais de plástico que tu pode higienizar, passar de molho de repente no hipoclorito por um período e aí depois dá para a criança brincar de novo, né? Agora, essa parte assim de folha, né, de areia, ainda não se sabe ao certo quanto tempo o vírus pode ficar ali. Pois é. Isso é uma pena. Torna novamente a questão de não retornar, né? Reforça a nossa posição de não retorno, né? Porque aí, a gente perde todos os avanços que a gente fez aqui, né? Toda essa construção que a gente vem fazendo, da necessidade de aproximar a criança da sua natureza, né? Que nós somos natureza, nós temos identidade com todos os elementos naturais, né? E aí ir fugindo desse mundo plástico, desse mundo bolha que a gente foi colocando a criança e retornar para isso é uma perda tão grande que não faz sentido, né? Então, já que a gente precisa dessa quarentena, a gente precisa por uma questão de saúde, né, do coletivo, também por uma questão de saúde da infância, essa quarentena se justifica, né? Claro, a gente sabe que não é fácil, a gente entende a necessidade, né, da criança de estar no social, de estar com os seus iguais, de estar com outras crianças, a necessidade das famílias também, que encontram um acolhimento seguro na escola, né, para os seus filhos, para que possam ter suas rotinas e a criança estar protegida, estar bem acolhida. Também tem a questão da alimentação, as crianças que são de baixa renda, encontram esse amparo também de nutrição, de local seguro para estar na escola. Então, assim, é muito delicado. A gente, como educadora, como professora, eu fico com o coração apertadinho e dividido, assim, sabe? Num misto de não saber, de sentir que de qualquer forma as nossas crianças perdem, né? Se elas retornarem com essa nova rotina, elas perdem. Se elas não retornarem, elas também estão perdendo muitas coisas. É muito que se pensar, assim, né? Uma adaptação bem grande, né? E ela vai totalmente contra essa educação que vocês estão buscando, né? Estão proporcionando na escola de vocês. Então, é bem complicado, assim, todo esse aprendizado que todos estamos tendo, né? E se adaptar a esses novos tempos, né? E a essas novas estratégias aí. Fica bem complicado mesmo, né? A gente já eu já achava que a gente vivia num mundo meio distante, em que as pessoas estavam cada vez distantes mais umas das outras, né? E aí agora, né, vem esse vírus aí e, de certa maneira, obriga a gente, né, a fazer esse distanciamento, né, para poder preservar aqueles que a gente ama, gosta, se preocupa, né? Sim. É verdade. É muito complexo, assim, algo ímpar assim, que a gente está vivendo e a gente, né? Quanto mais a gente conversa e pensa, a gente fica mais tocado e buscando assim um viés de achar um equilíbrio, né, nisso tudo, que a gente possa sim proteger a saúde biológica, a saúde do corpo, a saúde do social, mas que a gente também não desampare a saúde emocional, o crescimento saudável. A gente sabe que isso também é saúde, né? Esse psicológico, esse afetivo, tudo isso que se recebe, essa nutrição emocional que a gente recebe, que a gente doa, que a gente constrói enquanto núcleo escolar e também nos ambientes familiares, isso também é saúde, né? E também tem reflexos para o resto da vida. Na verdade, é o alicerce, né, da nossa psique, esse afeto, esse acolhimento, esse amor que a gente recebe, que a gente doa, que a gente recebe, é que nos constitui, né? Então, é uma situação, assim,
de se pensar muito, de se falar muito, de se conversar muito sobre, tentar achar, né, uma forma de mediar isso com segurança, né? Sim. A gente vai ter muito ainda o que debater, o que conversar, porque a coisa surgiu, o primeiro caso foi no final de 2019, foi no dia 31 de dezembro, né? Então, e aí a coisa assim tomou uma proporção mundial e tu vê, agora nós estamos na metade do ano e em menos de 6 meses ela já, né, se espalhou para o mundo inteiro. Mudou tudo. Tem algo, tudo depende também assim da população, né, do sistema de saúde de cada região, mas tem lugares que são mais acometidos, outros nem tanto, né? E a gente vai ter que ir estudando, nos estudando também, para a gente poder ver qual vai ser a melhor saída, né? Como é que vai funcionar para nós, como é que a gente vai poder passar por tudo isso e passar bem. É verdade. E É tudo muito, né, para todo mundo. Então tá todo mundo aprendendo assim essa questão de, claro, a gente já está acostumado, né? Ah, não, chega em casa, lava as mãos, né? Vai no banheiro, lava as mãos. A gente tem isso em nós, assim, né? Agora essa questão assim, de não transitar na casa assim, mesmo sapato, troca de roupa, chega em casa, vai direto pro banho. É toda uma função, né? Até banho. isso se tornar natural, assim. Não pode falar. Até isso se tornar natural, assim, como todo hábito, né? É uma repetição, né? Exige uma repetição sequenciada até que a gente faça sem pensar. Como escovar o dente, tu automatiza, né? Acordou, escova o dente, antes de fazer qualquer outra coisa, não pensar. A mão já vai na escova e já. E aí, esses outros processos todos de higiene das mãos, de álcool, de não tocar, de chegar na rua e tirar toda a sua roupa e já, né, pôr para lavar e já fechar dentro do cesto, não deixar aberto também. Todo esse manuseio desses itens, né? Também é um hábito, é tudo diferente, né? Mas o cuidado nas escolas das questões muito. É bem como a Milena falou, a parte do cuidado vai vir tão forte que a gente vai perder a parte da educação nas escolas, porque a gente vai ficar tão preocupado com isso. E a questão de deixar álcool gel por tudo, né? Tem mais aquela questão da intoxicação também. Então, o álcool gel vai ter que ficar bem, digo, por causa da educação infantil, que crianças, né, vão querer, muitos gostam, né, de ficar passando aqui. E é brinquedo, né? Então, a altura do álcool gel, qual o tempo que as professoras vão poder utilizar isso nas crianças, o lavar as mãos é muito mais eficiente, barato, né, do que o álcool gel, mas daí quantas vezes vai ter que lavar as mãos? Qual é a forma exata de lavar as mãos? Qual é a criança que vai lavar a mão, a mão vai até o cotovelo, né, nesse sentido, porque tem que lavar tudo. Qual é a criança vai ter que ter aulas de lavar as mãos na educação infantil? Uma pessoa vai ter que ficar ali bem, muito específica para isso, só para isso, porque uma escola tem tantas crianças que vai ter que ter alguém ali na porta do banheiro o tempo todo, né? E essa questão do lavar as mãos, tu teria uma dica, assim, de como lavar exatamente Sim, tem toda uma técnica, né, pra gente lavar a mão. Primeiro, a gente tem que lavar a parte de cima, depois lava bem a palma, aí tu tem que lavar a ponta dos dedos, assim, para principalmente lavar embaixo das unhas, né, porque criança mexe muito na terra, enfim, né, tá sempre colocando o dedo onde não deve, então tem que lavar aqui, assim, e também lavar até aqui em cima. Depois eu posso ver se eu acho um videozinho para vocês sobre técnicas de lavar as mãos, ou até um catálogo, porque isso tem bastante, como eu trabalho na parte da saúde, né, em hospitais, sempre tem uns cartazes explicando a maneira correta de higienizar as mãos. Isso é uma ideia bacana, né, para começar a ser adotada também pelas escolas, né?
Então, de repente, essas ilustrações, né? Vai ser necessário uma pessoa explicando, ter aulas de como lavar as mãos, né, para ser uma lavagem eficiente. Outra questão também é a inclusão, né? Tipo, tudo que a gente conquistou com a inclusão, né, nas escolas, e agora seria uma parte bem complicada para voltar também, né? Então, ideal, de novo, né? Eu nem sei como falar sobre isso. Mas seria, nem a Helena já colocou, né? Voltar atrás. Voltar. Uhum. Para nós, impactante acaba sendo um retrocesso, né? Nós vamos novamente focar na parte assistencial, que a educação infantil, ela nasceu do assistencialismo, né? Desse cuidado, desse lugar que fosse capaz de manter as crianças suficientemente limpas, suficientemente alimentadas e suficientemente seguras. E que não necessariamente era nem feito por educadores graduados e especialistas na área, né? Eram só pessoas, cuidadores suficientemente bons. E de lá para cá a gente vem numa construção, numa elucidação da importância do alicerce que é essa infância, do cuidado, do aconchego, da proteção, do afeto, que ele é muito mais importante que... Aí teve a questão da alfabetização, a gente conseguiu mostrar e provar cientificamente, a neurociência atestando ali o tanto que o tempo que leva para as crianças, que é diferente de criança para criança, a maturação cerebral, as aptidões, né, para que a aquisição da leitura, que se dá através do movimento amplo, que desenvolve primeiro tem que desenvolver o físico, né? Tudo isso foi sendo construído. E aí, de repente, em questão de 6 meses, a gente decide, né? Não, a gente se vê forçado a decidir que importante é focar na parte assistencial. Mantenha a mão limpa, mantenha séptico, mantenha limpo, mantenha sem contato, né? Esteriliza, limpa. Para nós, assim, é um retrocesso. Não tem como evitar, assim. A gente vai ter que, de novo, caminhar na direção, depois que a gente passar por isso, a incorporar esses novos hábitos, né? Que estejam todos apropriados deles, assim, que a gente possa caminhar de novo na direção da construção da autonomia, do respeito, do espaço da criança, né? Do olhar para a criança como um ser de direitos, né? Que é uma construção delicada. Assim. Natália, estamos terminando. Passou tão rápido, né? Eu olhei a hora agora também ali. Estamos em 2 minutinhos, né? Já vieram me avisar. Conversa boa é assim. Não sei se quer deixar um recado agora. Olha, eu quero agradecer vocês pelo convite, foi bem bacana. Nunca tinha participado. Espero que eu tenha agregado alguma coisa para vocês, tá? E assim eu vou continuar olhando mais, pesquisando mais. Agora eu fiquei até interessada também nessa questão de saúde, de escola e educação, né? Já me voltou o olhar para lá. Então, assim, eu vou ficar de olho. Vou ficar de olho para vocês, né? Quando tiver algo publicado, eu repasso para vocês. A gente pode ter essas conversas constantemente para, de repente, né, conseguir achar um senso comum aí de como poderia fazer, né? Se tem como a gente, nesse primeiro momento, fazer algo além do que já estamos fazendo, né? Para melhorar essa crise toda que estamos passando. Sim. Então, né? Por nossa vez, queremos te agradecer também. Nos auxiliou muito trazendo esse olhar técnico, né? É uma área que para nós assim é totalmente nova, né? E com certeza nos ajudou muito. Tenho certeza que todas as pessoas que assistirem também vão poder tirar várias dúvidas. E te agradecer por estar disponível, por continuar nos apoiando e ser mais uma pessoa com esse olhar para a infância. Então, assim, que a gente
É isso que a gente precisa, assim, muitas pessoas, muitos especialistas pensando na melhor maneira de proteger os nossos pequenos, né? Passar por isso e não ficar assim, que a gente possa construir uma memória não tão negativa, né? Desse período, assim, que a gente possa ter boas memórias, mesmo tendo sido difícil, mas que seja o mínimo possível difícil, que seja mais que eles sejam o mais protegido possível, né, disso tudo, nessa fase toda. E a ideia é essa, né? Essa junção técnica, essa junção saúde, educação, e que possamos, né, contribuir cada um com a sua especialidade e se juntar nisso, né? Porque por muito tempo foi muito separado e muito complicado. Olha só quantos autores da pedagogia, né? Quantos pensadores da pedagogia vieram da saúde também. Continuar pensando nessa junção porque se a gente for discutir só entre pedagogos, não vai ter discussão, né? Então, trazendo um pouquinho daqui, um pouquinho dali, essas ideias, a gente possa discutir e surgir ideias novas, porque senão, o que adianta, né? Então, um pouquinho de quem entende disso daqui, um pouquinho de quem entende disso dali, a gente vai juntando essas ideias e vai conseguir transformar, né? Trazer um lugar bem melhor para as crianças. Não transformar pegar e botar tudo numa caixa e é assim que tem que ser para não pegar o vírus e pronto. Não, vamos conversar, né? Vamos ver o que dá para fazer de melhor e não se jogar de cabeça assim sem pensar antes. E eu acho que essa é a ideia. Queria agradecer, Natália, muito obrigada. E sim, vamos continuar conversando. Tudo que tu tiver de material para a gente, que seja de confiança, que seja, né, para a gente poder também continuar lendo e estudando sobre o assunto e poder trazer material para outras pessoas, principalmente para as famílias, né, que às vezes não tem uma indicação onde procurar. Então, que a gente continue assim. Eu acho que o vírus, no fim, ele, de uma certa maneira, acabou juntando também, né? Porque eu acho que nunca teve uma comoção tão grande de profissionais de diferentes áreas, né? Conversando, trocando ideias para descobrir como fazer melhor. Isso mesmo. Uma coisa de bom, né? Vamos extrair o que tem de bom, né? Vamos pensar pelo lado positivo. Isso. Muito obrigada. Obrigada, menina. Obrigadão. Beijo para vocês. Qualquer coisa, estamos aí. Coisa boa. Obrigadão também para quem prestigiou. Quem for assistir depois, pode nos chamar ali. A gente vai manter uma conversa também. Vamos trocando ideia ali pela página do Baobá. Isso. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite.